Sobre o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. Até pela... Não é, eu conheci, e foi em agosto do ano passado, foi me apresentado como um candidato a ser chefe do Ministério Público, gostei muito dele, a primeira impressão foi a melhor possível dele, e ele está tendo uma atuação, no meu entender, excepcional. Na quinta-feira da semana passada, o presidente Jair Bolsonaro usou sua live semanal para cortejar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, responsável pelas investigações que envolvem o chefe do Executivo. Na mesma semana, concedeu ao chefe do Ministério Público Federal a medalha da Ordem do Mérito Naval, na mesma ocasião em que também condecorou o ministro da Educação Abraham Weintraub, o mesmo que sugeriu a prisão de ministros do Supremo. Mas não foi só. Se me permite a ousadia, se me convidar, eu vou agora aí apertar a mão do nosso novo integrante desse colegiado maravilhoso aí da Procuradoria-Geral da República. Estaremos esperando Vossa Excelência com a alegria de sempre. A visita surpresa de Bolsonaro à PGR para cumprimentar o subprocurador Carlos Alberto Vilhena, escolhido para assumir a Procuradoria dos Direitos do Cidadão, com a receptividade demonstrada por Aras, provocou desconforto entre procuradores. Hoje o presidente é alvo de uma série de apurações, seja no STF ou na Justiça Eleitoral, que demandam pareceres ou ações do Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre o sigilo do vídeo da reunião ministerial apontada por Sérgio Moro como prova da interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal. Augusto Aras defendeu que sejam divulgados apenas trechos relacionados ao inquérito e não o vídeo todo. Na sexta-feira, pelo menos 590 dos 1.150 integrantes do Ministério Público Federal assinaram um manifesto em defesa da adoção da lista tríplice para nomear o chefe da instituição. No atual contexto de alta tensão nas relações entre o Executivo e o Judiciário, e com investigações em curso ligadas ao presidente, como podem ser interpretados os movimentos de Bolsonaro, quais são as apurações que dependem do Procurador-Geral da República, como a relação entre Aras e o presidente é vista por integrantes do Ministério Público e do Supremo, esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio a gente conversa com o ex-Procurador-Geral da República Cláudio Fonteles e com a repórter Carolina Brígido, que acompanha o dia a dia do Supremo Tribunal Federal. Fique com a gente. Carolina Brígido, nesse momento, quais são as investigações contra o presidente da República que estão na mesa do Procurador-Geral da República? Existe hoje um inquérito principal que está na mesa do procurador Augusto Aras contra o presidente Bolsonaro, é o inquérito que investiga se o presidente Bolsonaro interferiu de forma indevida na PF, aquele que o ex-ministro Sérgio Moro acusou o Bolsonaro. Conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Esse é a principal preocupação do governo, é essa. Existe também um outro inquérito que é sobre manifestações antidemocráticas de rua que aconteceram no fim de abril. Em uma dessas manifestações, o presidente Bolsonaro estava presente, que foi aqui em Brasília. Esse inquérito não atinge diretamente o presidente da República, mas tem várias pessoas, vários aliados ao presidente, vários bolsonaristas que são alvo desse inquérito. E, por fim, existe um inquérito que investiga desde o ano passado fake news e críticas contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito não foi aberto a pedido do procurador Augusto Aras. Mais recentemente, ele foi chamado a opinar sobre uma operação que foi realizada contra aliados do presidente. Então, de alguma forma, depois dessas investigações todas sobre essas fake news, esse inquérito vai para as mãos do Aras e vai caber a ele decidir se apresenta ou não denúncia contra pessoas
que tenham foro privilegiado. Agora, Carol, nesse momento parece que o inquérito sobre as fake news é o que gera a maior divergência entre o Supremo e o Ministério Público, o procurador Augusto Aras. Por quê? Então, Maltic, no ano passado, o procurador Augusto Aras chegou a se manifestar a favor da legalidade desse inquérito das fake news. Ele disse que não teria problema desse inquérito continuar tramitando, desde que, ao fim de tudo, as investigações fossem enviadas para a Procuradoria-Geral da República, para a Procuradoria-Geral da República fazer o que ela tem que fazer, ou pedir o arquivamento ou apresentar denúncia contra eventuais suspeitos que tenham indício de terem cometido crime. O que aconteceu? Antes dessa operação que o ministro Alexandre de Moraes autorizou, o ministro pediu para o procurador Aras um parecer sobre o que ele achava daquelas operações que ele estava propondo. O procurador, pela primeira vez, se manifestou nesse inquérito sobre algum tipo de diligência. O procurador foi contra a maioria das medidas adotadas na operação. Ele foi a favor só do interrogatório do ex-deputado Roberto Jefferson, porque no caso o procurador Aras achou que tinha indício de crime sim, porque o Roberto Jefferson estava num vídeo ameaçando o ministro do Supremo e empunhando uma arma na mão. Fora esse caso, o procurador Aras achou que era tudo exercício de livre manifestação do pensamento e que não havia crime. Ele está tendo uma atuação, no meu entender, excepcional. Em especial numa coisa que o pessoal não dá muito valor, nas pautas econômicas. Então ele procura cada vez mais defender o livre mercado, defender o governo federal nessas questões. Já é notório, é fato conhecido a proximidade recente do Procurador-Geral e do Presidente da República. O procurador não estava na lista tríplice, não foi o escolhido pelos seus pares, portanto, até aí não há nenhuma ilegalidade, simplesmente é uma escolha do Presidente da República, portanto ele a fez. Como é que o Judiciário vê a ação do Procurador-Geral em relação a essas investigações e a postura do Procurador diante do Presidente? Olha, entre ministros do Supremo, isso não está tendo um impacto tão grande, não. O impacto maior é entre os pares do Augusto Aras. Dentro da Procuradoria-Geral da República, dentro do Ministério Público Federal como um todo, existe uma certa exposição em relação à postura do Augusto Aras recentemente. O fato de ter sido elogiado pelo presidente da República não ajudou muito essa reputação. Existe uma ala da PGR que é contrária ao Aras, assim, desde o início, por conta dessa nomeação dele que foi fora da lista que a própria categoria tinha organizado. Então, assim, ele não tem o respaldo da categoria que outros que poderiam ocupar o lugar dele poderiam ter, entendeu? Então, assim, ele já tinha esse problema de legitimidade interna na categoria. E essa postura que muitas vezes, por exemplo, no episódio que ele pediu a suspensão do inquérito das fake news... Uma informação importante é de que a Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ontem se manifestou no bojo do inquérito das fake news, favorável ao arquivamento do inquérito. Esse episódio foi lido por muitos dos investigadores como uma forma de bajular o presidente. De certa forma, nesse das fake news, o presidente da República não é alvo, mas a imagem dele também é afetada, porque são muitos apoiadores que são investigados nesse inquérito também. Esse é um inquérito importante, né? Tanto é que ele gerou uma profunda irritação, inclusive o presidente extrapolou e falou em limites na semana passada por conta da operação que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Acabou, porra! Me desculpe, desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Repito, não teremos outro dia igual ontem. Chega! Chegamos no limite. Estou com as armas da democracia na mão.
Quando é que o plenário do Supremo vai decidir, afinal, se esse inquérito segue adiante ou não segue adiante? Como é que ficou essa questão do calendário? É o seguinte, o ministro Edson Fachin, que recebeu esse pedido contra o inquérito, né, para suspender o inquérito, ele pediu para o ministro Dias Toffoli, que é o presidente do tribunal, pautar essa ação. Agora depende do presidente Dias Toffoli a data desse julgamento. O presidente Dias Toffoli não parece muito apressado com essa questão, mesmo porque o presidente Dias Toffoli está hospitalizado, está adoentado, ele está licenciado por questão médica, então isso não está no radar próximo do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, as provas continuam sendo avaliadas ou o processo está assustado, está paralisado até a determinação do plenário? Não, de forma alguma. O processo continua andando normalmente. Esse pedido de suspensão não tem um efeito imediato, ele realmente depende de uma decisão ou do ministro relator ou do plenário. No caso, o ministro relator jogou para o plenário. Então, até que o plenário decida, esse inquérito continua andando normalmente. Paralelamente a essas investigações no campo criminal, existem investigações que já correm no campo eleitoral. Essas discussões no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, de alguma forma, têm a participação também do Procurador-Geral da República? Olha, o Procurador-Geral da República, a participação dele é um pouco diferente no TSE. No TSE existem 8 ações que pedem a cassação do mandato da chapa do Jair Bolsonaro e do Hamilton Mourão, por fraude nas eleições de 2018. O Procurador-Geral da República, ele não atua diretamente no TSE, são outros procuradores que atuam lá. De qualquer forma, é a PGR também, na verdade é a Procuradoria-Geral Eleitoral, que é ligada à Procuradoria-Geral da República, que atua nesses processos. De alguma forma, a Procuradoria-Geral Eleitoral está submetida ao Augusto Aras, porque ele é o chefe de todo o Ministério Público. Então, assim, de alguma forma, sim, ele tem alguma ingerência, mas menos do que no Supremo, porque no Supremo, os processos que estão no Supremo, ele atua diretamente, sem nenhum preposto. Carolina Brígido, repórter do Globo no Supremo Tribunal Federal, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e uma ótima semana. Obrigada, boa semana para vocês também. Até logo. Dr. Cláudio Fonteles. Nesse momento, há investigações em curso que envolvem direto ou indiretamente o presidente Jair Bolsonaro. Aí, ao mesmo tempo, a gente teve 3 fatos na semana passada. No dia 25, o presidente se convidou a ir pessoalmente à PGR em um encontro de cortesia com o procurador-geral, depois de uma videoconferência que era a posse de um subprocurador. Na quinta-feira, o presidente foi a uma live na internet e sinalizou que poderia oferecer uma vaga no Supremo ao procurador-geral caso houvesse essa oportunidade. E, finalmente, na sexta-feira, ele concedeu ao PGR uma medalha do Mérito Naval. Aliás, na mesma ocasião que fez essa mesma condecoração, o ministro Weintraub, que havia atacado os ministros do Supremo. Como é que o senhor avalia esses movimentos do presidente e a postura do PGR diante desses movimentos? Muito bem, meu caro Roberto. Postura do Procurador-Geral da República acho de todo lamentável, assim como lamentável é a postura do senhor Presidente da República. Por quê? Vamos ao primeiro fato, que desencadeia como se fosse esse segundo e terceiro que você nos traz, a reflexão. Veja qual é a frase dita pelo Procurador-Geral Aras ao Presidente da República quando se comunica com ele, quando a posse já tinha sido encerrada, o evento já tinha sido encerrado, e o presidente diz, vou para aí. E todos lá ficam parados à espera do presidente. E Aras diz a seguinte frase: estamos esperando Vossa Excelência com a alegria de sempre. Olhe bem a frase. Estamos esperando Vossa Excelência com a alegria de sempre. Ora, esta não é a postura de um Procurador-Geral da República que tem por escopo, compromisso,
o texto constitucional posto no artigo 227, que diz que todos nós, membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público em geral, temos que ter como norte, como ponto reitor da nossa atividade, o quê? Uma expressão constitucional importantíssima, a independência funcional. Fosse eu Procurador-Geral da República, e qual seria a minha resposta ao senhor Presidente da República? Senhor Presidente da República, já está encerrada a solenidade. Quero dizer a Vossa Excelência que, lamentavelmente, não posso recebê-lo porque tenho em minhas mãos juízo para saber se o acusarei ou não. Insistisse o Presidente da República na ida, respeitosa e educadamente diria: Senhor Presidente, eu, como disse antes, não o receberei, mas o senhor não está impedido de vir à Casa dos Procuradores da República. E aqui será recebido pelo Vice-Procurador-Geral da República. Quero crer que esta é a conduta muito mais adequada, muito mais coerente e que sempre procurei manter quando exercia esse honrosíssimo cargo no período do biênio 2003-2005 de independência funcional, mas com tratamento educado, mas firme diante de qualquer autoridade. Porque isso é imiscuir-se na tarefa de alguém que tem que se manter, como insisto muito com vocês e com todos que nos ouvem, a independência funcional. A Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão em 5 estados e mais no Distrito Federal, naquele inquérito que apura a produção de fake news, fábrica, indústria de fake news. Aqui em São Paulo, entre os alvos, estão assessores do deputado estadual Douglas Garcia, do PSL. Dr. Fonteles, no ano passado o senhor foi contra esse inquérito chamado Inquérito das Fake News, que veio de ofício do Supremo Tribunal Federal, que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, a gente viu, inclusive, após a operação policial, uma série de ameaças, inclusive gravíssimas, que foram descobertas a partir dessa investigação. O senhor mantém a mesma opinião do ano passado? Eu mantenho, sim, respondendo lá diretamente a sua pergunta. Porque no sistema constitucional brasileiro, veja bem, que está na Constituição brasileira, diz lá a Constituição brasileira, são funções institucionais do Ministério Público, ou seja, a razão de ser do Ministério Público. Isso é o artigo, você pode ir lá, o artigo 129, quem nos ouve também, inciso 1, repito, são funções institucionais do Ministério Público. 1, promover, olhe bem agora, privativamente, só ele, olha aí o advérbio, né? Privativamente, a ação penal pública na forma da lei. Portanto, só os membros da instituição Ministério Público, veja que é uma instituição da sociedade, não do Estado também, é uma instituição da sociedade e até postula contra o Estado em ações civis públicas. Nós temos visto belos trabalhos de procuradores da República, procuradores regionais, enfim, né? Mas voltando ao tema. Ora, a Constituição quer que essa instituição Ministério Público exista ela tem outros enfoques, mas no seu enfoque penal, para ela só e somente ela acusar alguém em juízo. Ora, então quem inicia todo o processo que leva a essa acusação, portanto, o processo de investigação, que é um processo preliminar ao acusar, não é o magistrado. O magistrado deve se manter imparcial. Então, todo esse processo de coleta de investigação é da Polícia Judiciária, Polícia Federal, no âmbito federal. E Ministério Público juntos, e só o Ministério Público, não a polícia mais agora, e só o Ministério Público pode acusar alguém diante do Poder Judiciário. Correto? Então, veja bem, agora, claro, esses fatos todos mostram, e há situações, já houve no passado, lamentavelmente, né, de omissões do Procurador-Geral da República em cumprir com o princípio da independência funcional e com essa missão. Né? Muito bem, qual é o caminho que eu vejo agora? O caminho que eu vejo agora, sabe qual é, Roberto? Primeiro, né, é você constitucionalizar a lista tríplice, que não existe. Nós somos o único, veja você e quem nos ouve, né, o único Ministério Público. Há os Ministérios Públicos estaduais todos, há o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público Militar, né? Ministério Público, enfim, todos eles têm o processo de escolha do seu chefe, procurador-geral, respectivo, regulado em lei. Nós não temos.
Então, o que nós temos que fazer? Passo primeiro, constitucionalizar, ou seja, botar na Constituição a forma de escolha do Procurador-Geral da República. Que, como está hoje, é livre por parte do Presidente da República, só um controle do Senado numa sabatina, né, e uma recondução indefinida. Eu já mudaria aí. Então, vamos lá, qual é o meu primeiro passo? Colocar que quem for escolher o Procurador-Geral da República também possa ser o Presidente da República, mas está vinculado à lista tríplice que a classe apresenta. Segundo, acabar com recondução. O mandato seria um mandato único e só de 3 anos. Segundo passo, tá bem? Terceiro passo, quem deixasse o cargo depois de cumpridos os 3 anos, só poderia ser membro do Ministério Público Federal, né? Não poderia, prestem agora atenção você, Roberto, né, e quem nos ouve, não poderia, em hipótese alguma, exercer outro cargo público. Ou voltaria para a carreira, ou pediria a sua aposentadoria. Assim, não há sonhos de querer ser membro da Suprema Corte. Porque eu acho importante, eu nunca quis ser, Roberto, nunca quis ser. Tive até acenos para participar do Poder Judiciário. Respeito, é belíssimo. Agora, o meu ethos de Cláudio Fonteles, não é ser imparcial. Eu sou uma parte, eu sou parcial, eu defendo a sociedade, eu nasci para isso. Se eu quisesse ser imparcial, eu faria concurso para ser juiz. Ponto. Entende? Então eu acho que com esse mecanismo constitucional, nesses 3 passos que eu disse a você e a quem está a nos ouvir, eu acho que nós teríamos a independência plena do Procurador-Geral da República. Dr. Cláudio Fonteles, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e uma ótima semana. Eu é que agradeço a você essa oportunidade e a todos que nos ouviram. Bom, diante das críticas que foram formuladas pelo ex-procurador Cláudio Fonteles, em especial a forma como o procurador Augusto Aras recebeu o presidente Jair Bolsonaro no dia 25, a gente procurou o procurador Augusto Aras. Ele foi questionado também sobre esse movimento para tornar a lista tríplice um instrumento vinculante da escolha do procurador-geral. O procurador Augusto Aras respondeu por meio de nota. Abre aspas. Os presidentes da República sempre foram recebidos com cerimônia e reverência na Procuradoria-Geral da República. A cordialidade entre autoridades é o comportamento natural do regime republicano e deve ser preservada pelos membros do Ministério Público da União. Enquanto for Procurador-Geral da República, asseguro que a preservarei. Quanto à lista tríplice, recentemente a Controladoria-Geral da União e também o órgão interno do Ministério Público Federal, a SPPEA, divulgaram 2 relatórios que demonstram a possibilidade de fraude no sistema eletrônico utilizado para as eleições do Ministério Público Federal, inclusive aquelas realizadas para definir as listas tríplices. Não há certeza de que as listas realmente exprimam o desejo da maioria do Colégio de Procuradores. Ademais, afirma o Procurador-Geral Augusto Aras, a escolha é uma prerrogativa do Presidente da República prevista na Constituição Federal, fecha aspas. Portanto, essa foi a resposta do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em relação às palavras do procurador Cláudio Fonteles. E na noite de domingo, o procurador também se pronunciou por meio de um comunicado após confrontos em atos envolvendo manifestantes pró-democracia e também apoiadores de Bolsonaro. Abre aspas, rejeitamos a intolerância, especialmente as fake news que criam estados artificiais de animosidade entre as pessoas, causando comoção social em meio a uma calamidade pública com riscos de trágicas consequências para o povo, afirmou o procurador, e ainda fala sobre a preocupação com o momento atual. Abre aspas, o Ministério Público brasileiro está preocupado com este estado das coisas e cumprirá com seus deveres constitucionais na salvaguarda da ordem jurídica que sustenta as instituições do país, afirmou o procurador-geral na noite de domingo. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais.
Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!